não se prostrará diante de nenhum outro Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, e somente a mim servirás e adorarás, meu Deus, somente a mim. O diabo, quando Jesus estava lá no monte para ser tentado, o diabo subiu no pináculo muito alto, levou Jesus com ele e disse: venha cá, tudo isso aqui é meu, foi me dado, eu dou a quem quero, tu somente dobre o teu joelho e me adore. E Jesus lembrou: não está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá. Calavaçu, bebia, daia, da caia, na chumilihaya, orimicantuida, calamácia, lamahaya. Não se preocupe não, hoje é sabadão, é o sábado de Jeová. Uma péssima notícia para os ex-curtidores de baile funk. Porque eu acompanhei uma entrevista essa semana aqui. E um repórter entrevistando foi num salão de baile aqui chamado Nação Tantã. Quando chegou naquele baile, o repórter começou a entrevistar as moças antes de entrar. E os rapazes antes de entrar. As moças passavam com a saia aqui, ó. Aqui. Eu não estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Toda colada com aquele pano molinho. Todas elas assim, presbítero. Já pronta, os seios caindo para fora. E o repórter começou a entrevistar aquela multidão de jovens, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos, lotado de jovem. Quando de repente ele entrevistando uma moça que estava com outra, ela disse para o repórter: aqui as meninas já vêm preparadas. Eu não vou usar o termo que ela usou, aí eu vou temperar. Ela já vem preparada para se relacionar sexualmente lá dentro. Sabe que hora acabou o baile? Aí ele entrevistou até terminar. Aí nós vimos umas besteiras. 5 da manhã. 5 da manhã o jovem estava saindo, já indo direto para pegar sua maconha escondida, a sua farinha para cheirar, a sua garrafa de cachaça, de uísque, de vinho, de cerveja, e dizendo: estamos pronta para outra. Vocês vão me desculpar, porque eu não sou o pastor que você escolheu para ser. O crente passa 15 minutos, 20 minutos, só porque a ceia vai acabar 11 horas, ele reclama. Só que quando vier, vai virar noite lá no Nação Tantã. Vai pro Led Slay, vai pro Fofinho, vai pro baile do forró. Então você vai adorar a Deus aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo. Pode reparar, os que diziam que reclamavam quando vira noite de mais noite, só reclama que é o capeta para perturbar a vida dos pastores. Eu queria que você, quando saísse da igreja, você fosse dormir, mas você não vai dormir. Santa Ceia, ô ceia abençoada. Até os casados estão assim agora, o culto não vai acabar, hoje é dia de amor.
Vai acabar. 10 horas, quero fazer amor. Vai acabar, meu filho. Receba o primeiro de Deus, depois o amor é melhor. O amor vai ser cheio da presença do Espírito. Aí vai falar até língua estranha na hora. Que eu, se eu tiver cheio, eu falo até língua estranha, não quero nem saber. Irmãos, Moisés subiu, Arão ficou. Ei, Arão terrível. Primeiro dia está todo mundo na bênção e Deus está escrevendo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, não te curvarás a outro Deus, servirás somente a Deus, não se prostrará diante de Deus nenhum, eu sou o teu Deus, somente a mim. O diabo tentou fazer com que Jesus o adorasse. Jesus, não, está escrito lá, primeiro mandamento: somente ao Senhor teu Deus adorará, até teu ele é. E somente a Ele servirás. Está encaixado aqui. De alguma forma agora, Deus já fez alguém comer, virar bicho, e depois ser comido de bicho. Porque não quis adorar a Deus não, quis glória para Ele. Um não quis dar glória a Deus, disse: vai comer bicho, vai ser comido de bicho. O outro que receber glória disse: então vai virar um bicho. Eu não sei o que você quer, ser comido de bicho ou virar bicho. Se eu fosse você, eu preferia servir a Deus e adorar a Deus. Nabucodonosor virou bicho. Herodes foi comido de bicho, porque não quis servir a Deus. Não, mas vamos lá. Deus e o bezerro. Não vai dar muito tempo, mas espera aí. Moisés subiu, o primeiro dia, Deus já deu os mandamentos, o negócio era servir a Deus, adorar a Deus. Por que a Deus? Porque foi Deus que tirou eles do Egito. Foi Deus que tirou eles do Egito. Por que eu não posso se escandalizar em homem? Porque não foi o homem que morreu na cruz. As pessoas são muito criança. Isaías, os profetas dizem: olhai para mim e sereis salvo. Para mim, só ele. Eu quando eu olho, até as crianças já estão assim, deixa eu sentir, elas estão sentindo a presença de Deus, deixa eu sentir. Antes eu tivesse criança assim na igreja, que estivesse adorando. As crianças quando foram aos pés de Jesus, o povo ficou incomodado. Os discípulos foram arrancar as crianças dos pés de Jesus. Ele pode deixar vir, porque das tais é o reino dos céus. E ele disse: eu tenho uma coisa para dizer ainda: quem não tomar o reino dos céus como uma dessas criancinhas, de maneira nenhuma herdará o reino de Deus. Ela está ali, não me atrapalha não. O Espírito de Deus está na vida de Moisés, o primeiro mandamento está, e Deus está lá relatando os 10 mandamentos. E olha que Deus mandou tanta coisa para Moisés. Imagine as leis. Eu estava lendo essa semana as leis, presbítero Eduardo, presbítero Adalberto. Olha, Deus deu um relatório para Moisés que virou um livro de leis. Eu fiquei pensando como é que Deus pensou tudo aquilo. Deus disse assim: a mulher não deitarás com o animal, porque a abominação é varão, não se deitará com o varão como se fosse mulher. Confusão é, abominação é. Não te aproximarás diante da mulher no período da sua imundícia. Deus escrevendo. E Moisés tem que falar tudo isso para o povo. Parece que Moisés dizendo: vou ter que passar tudo isso e sair. Quando o sacerdote for me oferecer sacrifício, eu quero que a roupa dele seja diferente. Aqui a roupa também. Como que a roupa? Ele vai precisar de uma certa túnica, mas todavia o altar tem que ter degraus. Como ele vai subir degraus, eu não quero que a vergonha dele apareça, porque meu espírito não mostra vergonha.
escreve isso aí, Moisés. Então eu vou deixar escrito. Eu quero que no meio da roupa dele tenha uma cirola. Para que quando ele suba, não se veja a sua vergonha. Olha como Deus, e Moisés escrevendo, que é nós, Senhor. Não verás a vergonha da tua parenta. Não verás a vergonha de teu pai. Não verás a vergonha de tua mãe. Não verás a vergonha de tua irmã. Não verás a vergonha de teu irmão. Não verás a vergonha de tua filha. Não verás a vergonha de teu filho. Para escrever, estou escrevendo. Os crentes querem andar pelado. Quer ver a vergonha da mãe, quer ver a vergonha do pai, quer ver a vergonha do filho. Jeová está falando consigo mesmo. É o bezerro a Deus. Você sabe por que está cheio de pedófilo? Sabe por que está cheio de pedófilo? Porque eles não respeitam esse tipo de regrinhas aqui. Regrinha. Aí o titio está dando banho na sobrinha. O titio. Entendeu? O titio. O pai perturbado da cabeça está dando banho na menininha que está se formando. O vovô. Essa semana filmaram, a menininha filmou o vô dela, abusando dela. A menina esperta usou o celular. E depois veio para filmar. E o vovô. Desculpe, eu não sou o pastor que você queria. Pastor Reinaldo, eu vou mudar essa igreja. Porque ali na região que eu moro, ali do outro lado da rua, tem um que não fica fazendo essas coisas, a gente fica tão à vontade. Vai pra lá, pode ir, adorador de bezerro. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá. Adorador de bezerro. Porque quem adora a Deus está dizendo, fala porque teu servo ouve. Fala porque teu servo ouve. Oh, Moisés! Aí Moisés, Deus vai escrevendo, eu preciso terminar, que não dá tempo. Você tem que assistir as palavras mesmo. Aí Arão fica com o povo na mão, Moisés escreve um bocado de coisa. Ele disse que uma mulher, escreve aí também, se uma mulher for suspeita de adultério e não tiver certeza que ela fez, vamos fazer o teste do adultério, o teste. Vamos colocar ela sobre uma bacia de água, e se no período de que colocar ela sobre a bacia da água, inchar o ventre, inchar as batatas da perna, das coxas, é sinal que ela adulterou. Eita, Jeová! Meu aguinha abençoada que revela. E você não percebeu que isso aqui também é uma água que revela tudo? E Deus escrevendo tudo. Tem tanta coisa aqui que foi até criada a cidade do refúgio, porque a coisa era estreita mesmo. Olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda. Bom, vamos embora. Tem muita coisa e eu não dá para falar aquelas aí. Aí foi tudo escrito e Moisés agora tem que descer e ensinar para o povo tudo. Tudo. Para o velho, para o novo, para o adolescente, para o jovem, para a menina, para o rapaz, para tudo. E a Bíblia diz que Moisés ficava desde a manhã até anoitecer ensinando o povo, que o povo ia perguntar para Moisés como é que eles deveriam se comportar com Deus. O seu sogro Jetro, vendo aquilo, disse: Moisés, você fazer isso, você não vai resistir, você vai morrer. Separa aí homens capazes, tementes, homens de verdade. Eita! Confia a eles. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. As coisas pequenas resolvem, as grandes trazem a ti. E tu se volta a Deus. E se Deus lhe consentir que esse conselho é bom, façam. E aí você vai resistir, sobreviver. E Moisés viu que era bom e Deus aceitou. Ele passa tudo, agora Moisés está lá em cima. Agora Moisés vai descer. Para terminar,
Porque o tema é Deus ou bezerro. Aí já estava escrevendo todos os mandamentos, estava tudo preparado. Quando está terminando, e só Deus e Moisés sabem o que estava acontecendo lá em cima, naquele monte. Só sabe qual era o período da conversa, só Moisés e Deus. Nem Josué sabia que estava na beirada do monte. Aí Deus disse: Moisés, nosso diálogo por enquanto aqui acabou, nossa reunião ministerial ou celestial acabou agora. É isso que eu vejo Moisés, porque eu, se fosse Moisés, não queria sair mais de lá. Ele está vendo coisa que eu nunca vi. Aí desce Moisés. O mesmo monte que você subiu, desce ele depressa. Depressa. Porque, olha o que Deus disse agora. O teu povo, não é nem mais de Deus. O teu povo rapidamente se desvia. Estão prostrados diante de um bezerro de ouro. Quando Moisés vai descendo, que ele encontra Josué no pé do monte, e que eles vão indo sentido ao arraial, diz que Josué ouviu um barulho, uma música, e ele disse: é alaridos, tem festa. E Moisés olha para ele e disse: não é nem dos vencedores e nem dos vencidos, mas sim de uma nação que se desviou. Quando ele entra no arraial, escute isso que eu vou terminar. Quando Moisés entra no arraial com Josué, o que ele olha no arraial? Duas coisas me chamam a atenção. Três coisas, melhor dizendo. Ele vê o povo pelado, e era literalmente, não é meia folha não, literalmente. O povo estava literalmente pelado. Você pode pegar, estudar isso, você vai ver lá. Estava pelado, tinha danças no arraial, o povo estava dançando pelado. E um bezerro de ouro, da qual eles estavam prostrados adorando este bezerro. Segundo a história, eles se relacionavam sexualmente na festa, que era intitulada Festa ao Senhor. Alguns teólogos afirmam dizendo que esse bezerro de ouro, de alguma forma, simbolizava a pessoa de Deus, porque eles queriam alguém visível. Todavia, outra linha de pensamento diz que, na realidade, eles, por uma forma precipitada, tinham trocado a glória invisível pela visível. Quando Moisés olha para aquilo, Moisés pega aquelas tábuas que Deus havia escrito com o dedo. Ele chega no meio do arraial e joga as duas no chão e quebra as duas. 40 dias e 40 noites jogado fora. Ele quebra as tábuas. Chama Arão para conversa e diz: Arão, venha cá. O que você fez com o povo que não é teu? Lembra que eu comecei a falar das coisas de Deus? O que você fez com aquilo que não é teu? Arão disse: tu sabes que é um povo obstinado e duro de serviço, povo rebelde. Mas Moisés, indignado, para a dança, o baile agora para. Moisés vai em direção ao bezerro de ouro e coloca ele novamente para ser quebrado, derretido. E ele pega o pó daquilo e faz a nação beber o pó do ouro. Só que o interessante é que, para sair esse bezerro, as mulheres, os filhos e filhas arrancaram os pendentes de ouro que havia nas suas orelhas, as suas gargantilhas de ouro. Tiraram tudo, jogou no burril, deu um bezerro. E agora eles passam a adorar o bezerro, e se prostrar diante do bezerro vale ficar pelado. Se prostrar diante do bezerro pode até falar que é festa ao Senhor. Se prostrar diante do bezerro não precisa ter compromisso direto com Deus. Se prostrar diante do bezerro pode ficar do jeito que quiser, mas não do jeito que Deus quer. Se prostrar diante do bezerro é ser subordinado a um calça frouxa.
que tem medo de falar a verdade para o povo, com medo do povo. Se prostrar diante do bezerro é ouvir o que te agrada e não aquilo que agrada a Deus. Se prostrar diante do bezerro é você fazer da sua vida o que você quer e não fazer aquilo que Deus quer. Agora, se prostrar diante de Deus é obedecê-lo, temê-lo, adorá-lo, servi-lo, engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Eu não sei quem você quer essa noite. Se o bezerro é Deus, me desculpe, por favor. Me desculpe. Mas eu ainda sou aquele pastor meio chato, meio caduco. Eu ainda prefiro as mulheres com saia mais comprida. Eu ainda prefiro elas mais simples. Eu ainda prefiro um rapaz que tem uma namorada só. E eu ainda prefiro as moças que só tenha um que goste. Desculpe-me. Desculpe-me. Que se prostra diante do bezerro, o homem pode namorar homem, a mulher pode namorar mulher. Que diante do bezerro vale tudo. Vale ficar pelado. E estar pelado diante de Deus é não ter santidade no corpo. Então vale tudo. Isso aqui, meu filho, aqui não. Aqui o rapaz vai amar a menina vai amar o rapaz. Porque eu não sou Lana Holder. Eu não abri igreja lá no centro da cidade. A minha igreja não é conjunto de gays e lésbicas. Aqui é igreja de adorador de Deus, de alguém que serve ao Senhor. Agora, se está pesado, pode ir para a igreja do bezerro. Pode ir para a igreja do bezerro. E eu estou louco para ser preso em pleno sábado. Eu estou louco para ser preso em pleno sábado. Eu não posso frouxar. Deus falou para mim, presbíteros. Deus falou para mim. Você assume teu posto. E põe a casa em ordem. E eu vou colocar. Porque eu quero ganhar almas aqui dentro. Eu quero ganhar gente para congregar aqui, mas gente compromissada. Gente que tem vontade de servir a Deus, de adorar a Deus, de engrandecer a Deus. Então tá, Moisés se coloca de pé para terminar e disse, ele se coloca de pé e diz: quem é do Senhor, vem a mim. Quem é do Senhor, vem a mim. Ou seja, você é de Deus mesmo? Quem é de Deus aí no Arraial? Ele já deu logo um grito. Quem é de Deus aí? Porque parece que agora Moisés tem dúvida de envergonhar o líder. Então ele disse, já que agora eu estou em dúvida que essa bagunça, festa de carnal, cambada de bisteca, idólatra, adoradores de bezerro, quer fazer festa pelado. Deus é tão... Antes de eu terminar, eu vou terminar. Diz que alguém estava acusando o sumo sacerdote, que as vestes estavam sujas. Deus rapidamente já mandou trocar as vestes. Troca as vestes dele, troca as vestes.
Trocou as vestes sujas por umas vestes limpas e pôs ele para adorar. Lá no céu, a Bíblia fala inúmeras vezes, lá no livro da Revelação, Apocalipse, que nós receberemos uma comprida veste branca. Presbítero, tu vai estar com uma comprida veste branca. Tu também vai estar com uma comprida veste branca. Ó, eu vi aqui a Carolzinha fazendo um papel aqui, ela vem com uma coroa na cabeça e uma veste branquinha. Você vê que no céu vai ser assim? Nós vamos receber uma coroa e uma veste comprida branca. O crente vai andar, não vai ficar marcando o corpo. O crente vai andar, não vai aparecer a nudez, porque a glória de Deus vai invadir o seu ser. Totalmente diferente. Todo mundo já tem um guarda-roupa no céu, está preparado, cheio de roupa. Tudo tem roupa. Pelo menos 3 coisas você vai ganhar lá. Uma coroa, e aí a Bíblia diz Apocalipse 3:11, guarda o que tem para que ninguém tome a sua. Vai ganhar uma pedrinha com o seu novo nome, que ninguém saberá, senão aquele que recebe o nome, só aqueles que vai estar lá recebendo de glória a Jesus. E uma comprida veste branca. Comprida veste branca. Simbolizando santidade, pureza. Uma coroa menor diante do Deus que tem a grande coroa. E a Bíblia diz que todos nós estaremos diante dele fazendo algumas coisas. Uns vão dizer, santo, santo, santo. Outros vão dizer, glória, glória, glória. Outros vão dizer, aleluia, aleluia, aleluia. Outros vão dizer, louvor, louvores, aquele que reina e domina para todo sempre. É por isso que Deus não aceitou lágrimas do chorão lá no céu, porque no céu não é lugar de chorão. Ele diz, por que choras, porque está chorando? Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Conclui dizendo, a Bíblia diz que toda língua o confessará. Ou seja, toda língua vai ter que dizer, Ele é o Senhor. Para se cumprir o quê? Aquilo que Ele escreveu na pedra, somente a Ele adorarás. Para concluir, e nós tomamos Santa Ceia falando língua estranha, que hoje tu vai falar, que Deus está lavando o vaso aqui hoje. Escute isso. Esqueci, cara. O que eu estava falando? Foi isso? O que eu estava dizendo? As vestes compridas, as vestes brancas, a coroa. Ah, lembrei. A Deus não bezerro, não é isso o tema? Ou seja, ou você adora o Deus invisível, ou você adora alguém visível. Ou é Deus invisível, ou é o seu visível. Filho, para que essa criancice. Antes de eu falar de alguns personagens que serão excluídos. Perdi a namorada. E daí? Perdi o namorado. E daí? Chora, pode chorar, não tem problema. Chorar não mata não. Chorar alivia. Pode chorar. Perdi o carro, meu filho, tu tem 2 pernas. A mulher foi embora, fica em paz, põe na mão de Deus. O marido foi embora, fica em paz, põe na mão de Deus. Pastor, como é que eu faço? Vem para a igreja e adore o Senhor na beleza da sua santidade. Eu não posso por alguém para ser o meu ídolo. Deus disse, aquele que não deixar campo, terra, marido, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Como só Deus quer ser glorificado, deixa eu te contar uma coisa para a tua tristeza.
para a tua tristeza. Eu vou começar mais suave. Para a tua tristeza. Michael Jackson não vai se apresentar lá. Que tem crente ainda que adora. Para tua surpresa, Elton John também não estará lá. Para tua surpresa, Elvis Presley também não vai se apresentar lá. Para cantar não vai se apresentar. Para tua surpresa, Mamonas Assassino também não vai se apresentar lá. Você sabe o que eu vi? Eu lamento. Porque a Bíblia diz que nem Deus tem prazer na morte do que morre. Eu lamento. Porque eu me coloco no lugar da família, porque perca é difícil de suportar. E eu aqui não estou dizendo contra isso. Quero que vocês me entendam bem. Porém, eu vi uma jornalista dizer essa semana, porque morreu o Dominguinhos. E disse, agora lá no céu está havendo um forrozão. Dominguinhos não vai se apresentar lá de sanfona. Quero te dizer mais uma outra coisa. Lá naquele plenário lotado de gente crente, não vai ter sobre o altar exclusividade de Noemi Nonato. Thales não vai se apresentar individualmente lá no altar de Deus. Cassiane não vai se apresentar. Aline Barros não vai se apresentar. Nani Azevedo não vai se apresentar. Se quiser, vai ter que unir comigo e nós vamos cantar junto ao Deus Todo-Poderoso. Eita Deus lindo, quem pode adorar o Senhor e não peça o Cordeiro Santo de Deus. E eu termino agora para tomar ceia. Aí, aqui, porque esse bezerro lá não entra, lá não. Lá vai ter um cordeiro. Aqui o camarada, eu já vi isso. Você ter quase que pagar para entrar no camarim evangélico. Quase que pagar para ir no camarim do evangélico pedir um autógrafo dele. Um beijo. Um beijo. E para virem aqui, como eu disse, ter que desembolsar 10, 15, 20 mil, 30 mil. Aí lá no céu, se quiser, se converter antes, vai ter que cantar com o Amarante. Se quiser. Vai ter que fazer, vai cantar junto do Amarante, junto de Jackson, Pastor Reinaldo, Mocidade, irmã. Vai ter que adorar a Deus sempre. Se quiser. Você sabe por quê? Porque a glória lá em cima, não é para nenhum deles, a glória é só para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Oh, a Deus, oh bezerro! Quem quer Deus, levante as mãos e dê glória ao nome de Jesus Cristo. Terminei minha saudação. Terminei. Como é que pode suar, tá molhado num calor desse? No frio desse? Como é que pode isso? Presença do Espírito Santo. Você sabe por que quando eu vejo a glória de Deus, pega uma senhora de mais de 60 anos de idade, que nem a irmã Júlia, que sai correndo, sai pulando. Eu não gosto de quem segura, não gosto. Tem que cercar para deixar ela receber a presença de Deus. Tem que receber. Eu
gostaria, antes de nós fazermos a leitura da Santa Ceia, que vamos tomar ceia agora. A Érica veio pro lugar certo, ela disse que gostou do negócio aqui. É tremendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você está em sintonia com Deus, que o teu negócio não é bezerro para ficar pelado, mas é Deus para adorar na santidade, abre esse bocão santo e adore o Cordeiro de Deus. Pega o teu irmão, dá uma sacudida nele e diga: eu estou queimando, eu estou queimando. Os internautas que estão me assistindo aí agora, eu quero dizer que essa igreja ainda crê no Deus Todo-Poderoso, que essa igreja ainda preza pela santidade, que essa igreja ainda tem prazer de falar línguas estranhas e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero dizer para os internautas que na onde você congrega, os crentes não falam mais língua estranha, então vem pra cá, porque aqui crente ainda fala línguas estranhas. Aqui ainda fala. E eu queria terminar esse culto aqui. Terminar não, vou começar a Santa Ceia. Você tem fogo mesmo, de verdade. Não é fogo do bezerro, é fogo do Deus de Abraão. É fogo do Deus de Abraão. Você tem fogo vestido ou fogo pelado? Qual é o teu fogo? O teu fogo é pelado, ou o teu fogo é vestido? Se o teu fogo é vestido, abraça esse irmão que está do teu lado e diga: receba do calor de Deus, da presença de Deus, e seja Deus enaltecido em nome de Jesus. Deixa eu ouvir essas suas línguas estranhas de verdade, deixa eu ver. Nós vamos tomar ceia alegre, feliz. O povo vai pro baile funk a noite inteira e nós vamos dar glória a Deus aqui pelo menos mais de meia hora. Já falou uma língua estranha? Já falou, Tânia. Aquele fogo de Santa Catarina tá aqui. Então eu quero ver aí, Tânia. A Tânia já tá balançando o pé, ela já tá embolada, já tá começando o negócio. É isso aí. Eu quero ver hoje tu falar língua estranha comendo pão. Eu quero ver hoje você falar língua estranha bebendo cálice. E olha que os 15 que foram batizados nas águas já está bombardeado pela presença do Espírito de Deus. As irmãs já se preparam para mim trazer água. Mas eu queria, Pastor Reinaldo, eu posso falar língua estranha? O que te impede? Eu falo agora, quer ver eu falar? Você é batizada? Então vai falar. Quem não é batizado também vai falar, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Eu quero te dar 3 minutos para você falar em línguas estranhas enquanto as irmãs vai chegando. Aproveite para se revestir de Deus. O diabo não conhece a língua, é você e Deus, é Deus e você. Aproveite agora. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer que você tome a Santa Ceia alegre. Deus quer que você adore a Ele, não o bezerro. O mundo está voltado para o bezerro, você está voltado para Deus. O teu louvor é a Deus, a tua adoração é a Deus, a tua invocação é a Deus. Então adore a Deus na beleza da sua santidade. Adore.
Eu quero que um crente que está mais cheio, eu quero ver essas meninas falando língua estranha. Ou, enquanto você fala língua estranha, Deus vai queimar a tua carninha será queimada. O Espírito Santo vai queimar. Tu vai sentir um desejo por Deus aqui essa noite, uma vontade de servir a Deus aqui essa noite. Eu não sei se você tem fé suficiente, mas se alguém que não é batizado com o Espírito Santo tiver fé, se levanta do seu lugar onde você estiver mesmo. Aí do teu lado tem um crente pentecostal, ele vai encostar do teu lado, e Deus vai te batizar enquanto eu lavo minhas mãos. Deus vai te batizar para a glória dele. Olha que bonito! Olha que bonito! Não tenha vergonha de sentir a presença de Deus, não! Tenha vergonha de se prostrar diante do bezerro de ouro! É isso que você tem que ter vergonha! Não de receber a glória de Deus! Deus está me revelando que Ele trouxe alguém aqui esta noite para ser renovado da presença do seu Santo Espírito, e vai ser agora! Alava subi de abarata caia na chumini raia, ori me canto e da calamassa lava raia, derrianda la massa me canto e da calamassa lava raia. Oh, aleluia! Aleluia! Deixa molhar esse paletó! Deixa Deus te visitar, deixa te amazar, deixa a glória entrar no teu ser! Deixa! Permita Deus te encher! Você precisa ser cheio de Deus, senão você não vai aguentar esses dias atuais que é ruim! Deus falou pra mim, você vai sentir a presença de Deus aí. Deus falou pra mim que o espírito demoníaco estava cirandando essa igreja para fazer aparecer um bocado de carnal e pessoas naturais, querendo roubar a presença de Deus nessa igreja. Mas Deus determinou que isso não vai acontecer, porque as coisas vão acontecer de uma maneira agradável aos olhos de Deus, e é por isso que Deus vai mandar hoje. Deus vai começar a batizar crianças com o Espírito Santo aqui nessa igreja. Ele vai começar a batizar jovens, homens, mulheres. A glória de Deus vai voltar a invadir esse ser. Olha que bonito. Amarante, você aceitou Jesus numa igreja que fazia isso aqui, ó. A igreja que nós começamos fazia isso aqui, ó. Isso aqui não é novidade, é nós que deixamos passar. É isso aqui. As igrejas estão esfriando, querido, você sabe disso. Está uma geladeira total. Mas nós não vamos deixar isso entrar aqui, não. Aqui crente profetiza, fala língua estranha, recebe a glória e a presença do Espírito de Deus. O que segura um jovem é isso aqui, é a alegria de servir a Deus. Alava subi dia daia da caia na chumini raia. Orimi canto e daquela massa lá na raia. Sabe quanto tempo eu fiquei pedindo batismo com o Espírito Santo? Sabe quanto tempo eu chorei aos pés de Jesus para ser batizado? Então não vou deixar de perder a oportunidade de falar em mistério com Deus. Nessa igreja, pastor fala em línguas estranhas, presbítero fala em línguas estranhas, diácono fala em línguas estranhas, cooperador fala em línguas estranhas, dirigente fala em línguas estranhas, líder de uma cidade fala em línguas estranhas, regente fala em línguas estranhas. Sim, a direção fala em línguas estranhas, crianças falam em línguas estranhas, mulheres falam em línguas estranhas, jovens falam em línguas estranhas, velhos falam em línguas estranhas, porque Deus ainda é aquele que batiza com o Espírito Santo, e Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, ou eu de alguma forma enviarei para vocês outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis. Olha que bonito, já tem gente chorando.
Alava supedi, adai, olicamassumika, tuite camai. Vem me canto e te calamarraci alamai. Oh, alaite, cai, ite, raci alamai. É hoje. O bezerro de ouro está caindo por terra. O bezerro de ouro está caindo por terra. Ninguém vai substituir a adoração do meu Deus. Ele é superior a todas as coisas. Ele é superior ao marido, à mulher, ao namorado, namorado, ao filho, à filha, ao carro, à casa, aos campos, à terra, ao dinheiro, à conta no banco. Ele é superior a tudo porque ele é maior. Ele é melhor. Fique em paz, fique em paz. Esse movimento não vai me atrapalhar de dar ceia, não, pelo contrário, vai me ajudar a dar ceia. Vai me ajudar, porque eu nasci numa igreja que na Santa Ceia acontecia isso aqui, ó. Eu nasci, eu tenho saudade dessa igreja. Eu tenho saudade dessa igreja. Aquela igreja nasceu 9 de julho. Eu aceitei Jesus numa época que no culto Santa Ceia ninguém aguentava de tanto poder de Deus. Eu não estou trazendo uma novidade. Eu estou trazendo o primeiro amor da igreja. De alguém que ainda adora o Senhor. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Me dá um renovo. Me dá um renovo. Ó Senhor, me faça um vaso novo. Me dá um renovo. Me dá um renovo. Ó Senhor, me faça um vaso novo. Ó Senhor. Eu preciso entender de que Deus quer me renovar essa noite. Olha aí. Olha aí. Olha o que faz uma senhora de quase 70 anos de idade. Só acompanhe lá, vai lá, pode ir lá. Acompanhe ela. Acompanhe. Acompanhe. Isso, só acompanhe. Eu duvido se ela não tiver tomada por Deus que aguenta fazer isso. Duvido, duvido. Duvido que alguém na carne aguenta fazer isso. Com quase 70 anos de idade. Duvido. Um jovem não aguenta fazer isso. Eu não estou querendo emocionar alguém. Não pense assim de mim. Isso aqui é feito de uma palavra pregada. Ninguém começou assim. Isso aqui é feito de palavra, de Bíblia, de pregação da palavra de Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, venha. Venha sobre mim. Se a palavra de Moisés quem é do Senhor, vem. Então vem, Espírito Santo, vem. Vem. Porque nós também estamos indo a Ti. A nossa adoração é só voltada a Ti. Vem, Espírito Santo, vem. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Faz o nosso vaso transbordar. Faz agora, Deus. Para que não venhamos se prostrar diante do bezerro. Faz agora. Faz agora. Faz, meu Deus. Faz, Senhor. Alava sube dia dai até a caia na chuva. Oure me canto e decalamança na mais. Ao
mistério de Deus para com a igreja agora. Eu sinto a glória de Deus pairando sobre a cabeça da igreja que não se prostra diante de bezerro, mas que está sempre prostrada diante de Deus. Se tiver o hino aí, Ele é fiel, eu gostaria que cantasse para nós tomar ceia. Sabe aquele Ele é fiel? Olha quanta gente chorando. Eu não era crente, mas Raquel, mas quando eu aceitei Jesus, o que me encantou na igreja foi isso. Foi isso que me chamou a atenção na igreja. Isso aqui é bom, Luquinhas, isso é bom, Alifer, é bom demais. Isso aqui não tem baile que substitua, não tem droga que substitui isso aqui. Isso aqui é a glória de Deus. Pode ver que quando a gente está sentindo isso aqui, dá uma força no interior. Dá uma alegria no interior, dá um prazer no interior, um prazer diferente, uma glória genuína da presença do Espírito. Nós já vamos ir embora, mas cheio da glória, Érica, cheio de alegria na alma. Quando Deus encheu a igreja primitiva, disseram, eles estão cheios de monstro. Pedro se colocou de pé e disse, não, é a promessa do profeta, é a promessa de Deus que profetizou lá por intermédio do profeta Joel. Estamos sendo revestidos de Deus. Esse revestimento vai fazer a gente vir para o culto mais alegre amanhã. A cidade vai ensaiar com mais alegria. O culto à noite vai ser melhor. Quem estiver, cante junto. Se alegre junto. Nós vamos embora. Mas cheio de Deus. Preciso aqui, Senhor, podes perceber. E Ele está aqui, Letícia. Eu sinto Ele aqui pertinho. Podes ver se há em mim. Eu sinto Ele pertinho de mim. Olha que bonito. Lembrando que hoje é sábado, pra reconhecer que nada dia que o mundo se volta para as farras, até de manhã.
Há uma obra nessa terra. O inimigo lutando de uma maneira furiosa, vem colocando barreiras. Mas a noite de hoje está sendo quebrada essas barreiras. Uma porta muito linda está sendo aberta. E Deus te diz: levanta a cabeça, meu filho, e passe. Porque a partir de hoje a tua vida muda. Assim diz o Senhor. Meu Senhor, quero te adorar. Esse Deus é lindo. Que a figueira Rapaz de branco pra mim. quero me alegrar. A vitória vem, a vitória vem. Mesmo que pareça que é Vamos cantar. o tu és fiel, Senhor. Deus é lindo. Mais uns 20 minutinhos a gente toma a ceia, não vou, acabou a pregação. Nada de bezerro.
O mundo oferece o bezerro. O mundo oferece Arão. Um dirigente que deixa o povo de qualquer jeito. Mas Deus é o único que é ser adorado. E ele ainda tem, nos 4 cantos da terra, ele ainda tem Moisés. Homens de Deus. Que em cada canto ainda ele tem guardado para preservar o rebanho dele na terra. Eu não sou exclusividade, porque em cada lugar Deus tem um. Eu sou aqui, presbítero Eduardo em Guaianazes, outros pastores são em outros lugares, e a gente vai preservando o rebanho de Deus. Vocês gostaram? Eu vou lavar minhas mãos para nós tomar a ceia. Não entenda agora que agora você precisa parar de falar língua estranha. Não precisa não. Quando lava as mãos, você pode ir falando língua estranha. Aliás, como eu creio que foi Deus que quer que isso mude, a partir dessa data em diante, Deus já vem batizando. Mas até as crianças serão batizadas com o Espírito Santo aqui nessa igreja. Vocês podem guardar o que eu falei aqui no púlpito. Até as crianças falarão em línguas estranhas a partir dessa data. Não porque é uma novidade. É porque servirá como acréscimo da tua fé, para você saber o que Deus faz quando Ele quer um rebanho para perto dele. Então olha para o seu irmão e diga: eu não quero bezerro, eu quero Deus. Não, daqui a pouco eu... Pode falar uma língua estranha. Eu aceitei Jesus numa igreja que tinha um diácono chamado Mário. Quando eu aceitei Jesus, a ceia não era em cálices pequenos, era um cálice só grande, que os diáconos serviam, e eu ainda no meu diaconato servia assim. E eu tinha um diácono na época que eu aceitei Jesus que chamava Mário, cheio do Espírito Santo. Eu nunca me esqueci daquilo. Ele saía sapateando, cheio do poder de Deus, com o cálice na mão. Irmão, tem que ser doidinho por Jesus. Nós vamos tomar a ceia hoje aqui, mas nós vamos embriagar. Eu quero ver os diáconos correr com taça e tudo aqui. Nós vamos tomar a ceia. 1 Coríntios, só para fazer a leitura oficial, para tomar a ceia, para ir embora. Primeiros Coríntios capítulo 11, versículo 23. Versículo 23. Olha que bacana. Eu já vi cada coisa, irmãos. Eu aceitei Jesus numa época de uma igreja voltada a Deus, pentecostal. Conforme os anos vai se passando, a igreja vai se conformando com esse mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então conforme a gente se conforma, a gente vai se esfriando mais. E isso que é complicado. A gente precisa voltar a ser aquecido para estar nas orações, no jejum.
amar a palavra, se voltar a ela, falar língua estranha, profetizar. 1 Coríntios 11, versículo 23 até o 32, eu leio e a igreja alegre que não adora bezerro vai falar junto. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos defendidos pelo Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Se a gente... pelado lá, adorando o bezerro. E eles estavam numa alegria que vocês não têm noção. Tanto que a alegria deles era tão grande que Josué pensou outra coisa. Se quem se volta para o bezerro tem alegria em dançar pelado e diz que é festa ao Senhor, por que nós vamos fazer uma coisa muxuruca, sem graça? Que tem crente que é assim, a irmã já está cantando, não precisa eu cantar. Não, você também é crente, você tem que cantar também. Todo mundo cantar junto. Eu não falei aqui que lá não vai ver exclusividades no céu. Vai ter que cantar junto com a Amarante, com o Jax, comigo. Todo mundo. Entendeu? Doriane, com Isabela, com Ninho. Todo mundo vai cantar para Jesus. Então vamos lá. Vamos cantar o hino 301. Enquanto eu canto o hino 300, só uma parte, né? E nós já vamos... Nós vamos cantar só essa primeira... Não, canta agora. Ai, Jesus, tu és cheiroso, tu és lindo, tu és adorável, tu és desejável, tudo que ele
primeira vez. Eu tenho aqui nas minhas mãos o pão que até então é um pão que foi feito pelas mãos de uma serva dele, que não está consagrado, pois não está nos apresentando agora. Nós temos que dizer que antes de consagrar esse pão, antes de apresentá-lo a Deus, qualquer pessoa, crente ou não crente, pode participar e desfrutar do que esse pão oferece. Todavia, a nossa fé em Cristo nos dá a certeza de que uma vez apresentados a Deus e se tornando consagrado esse pão, nós entendemos que ele tem um valor muito grande, pelo intermédio de uma simbologia, valorizando aquilo que Jesus Cristo pôs na cruz do Calvário, que foi o seu corpo, para ser martirizado. A bem da verdade que Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Como também disse, aquele que não beber do meu sangue também não tem parte comigo. E Paulo, ele já disse: aquele que comer da carne do Senhor de uma maneira indigna é culpado da sua morte. E é por isso que no culto como esse, de Santa Ceia, como foi na época do apóstolo São Paulo, ele exortou a igreja de Coríntios, porque uns não esperavam pelos outros e havia uma ingratidão da parte deles, ao contrário do que estamos aqui hoje, esperando um pelos outros. Nós estaremos apresentando esse pão para que seja consagrado e venhamos participar de uma maneira simbólica do corpo do Senhor. E nós vamos orar e agradecer a Deus. A Bíblia diz que é santa, sem ira e sem contento. Então, olhe comigo. Amado Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te apresentar esse pão que foi feito pelas mãos de uma de suas servas, meu Deus. Abençoa a obra, tenha consagrado aquele mesmo solicitado teu corpo que foi martirizado na cruz de Calvário. Estenda as tuas mãos em direção a ele, as mãos de apresentamos, para que seja consagrado a minha vida, pois queremos que você apresente o teu Espírito por intermédio dessa vida. Amém? Diz Jesus: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Podeis assentar, cantando o hino.
bater marcha no carro. E a gente, por intermédio de um ato simbólico, valorizamos tudo aquilo que ele fez na cruz de Calvário. Porque a Bíblia nos ensina que nós deveríamos fazer nesse momento em memória dele. Ou seja, lembrando que um dia ele morreu na cruz, sofreu, foi zombado, foi martirizado, a sua carne foi machucada. Tudo isso ele fez para poder nos redimir da maldição. E essa é a razão de ter um sentido muito grande. Esse pedaço de pão apresentado a Deus tem um sentido muito grande. De uma maneira simbólica, estaremos participando do corpo do Senhor. Segura nas mãos para participar agora. Disse Jesus: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podem participar. Também disse
que aquele que não beber o sangue dele não tem parte com ele. Mas Paulo diz também: aquele que beber o sangue do Senhor de uma maneira indigna é culpado da sua morte. Ao mesmo tempo que há uma necessidade tamanha na questão de participar do corpo e do sangue, não podemos deixar de entender que para tudo isso também tem que ter responsabilidade. Até porque nós temos observado o povo banalizando, bagunçando com as coisas sagradas. Já em muitos lugares, não é todos, já não há respeito com as coisas sagradas. E aí as pessoas andam cometendo sacrilégio e a profanação do sagrado. Antes de orar é apenas um suco de uva. Mas depois de orar, nós entendemos, segundo a fé que temos em Cristo Jesus, que temos na sua palavra, que simboliza o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Já que a Bíblia nos ensina dizendo que não havendo derramamento de sangue, não há remissão. Jesus derramou o sangue dele na cruz para poder nos redimir da maldição do pecado. Então, quando nós estivermos tomando depois de orar, entenda que isso não é apenas mais um suco de uva, mas simboliza o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Coloque-se de pé, fazendo favor. Estenda suas mãos para cá de novo, sem ira e sem contento. E eu, juntamente com os obreiros aqui, estaremos orando para que Deus abençoe esse caso. Bendito Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos, meu Deus, a tua bênção. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de